Bom, mais uma vez é um prazer ter vocês aí com mais um conteúdo para mim abordar. Este é um conteúdo, então, que eu quero falar nesse vídeo sobre família em geral, mas mais específico é um assunto que eu já tratei com bastante gente no canal, no grupo do Discord, principalmente com meninas, meninos que ainda não têm noção do porquê que certas coisas são do jeito que são, com relação à sexualidade, enfim. E eu vejo que é um tema assim que ainda é bastante complicado, pelo menos para mim, na adolescência era também bastante complicado. Por que a gente deve seguir isso que uma parte da cultura diz, né? A gente deve ser casto, que a gente deve ser assim, enquanto tem uma outra parte da cultura que diz não, que a gente tem que aproveitar a vida, que a gente tem que fazer do jeito que a gente sente, do jeito que a gente gosta. E que não existem consequências para isso. Onde é que está a verdade nisso? E eu acho importante falar desse assunto também para aqueles que já são ou querem ser ou estão procurando o catolicismo, entender a razão disso. Né? Por que no catolicismo as regras para o sexo, para a família, são tão estritas? E normalmente para quem está vindo de fora e que já não acredita nessas coisas já por padrão e vai ter uma resistência maior, é mais fácil abordar elas da forma que o mundo aborda. Então, esse vai ser um vídeo aí que, se vocês querem dar os nomes assim mais sofisticados, vai ter aristotelismo, filosofia natural, mas para quem não está se importando muito assim com com essa pompa toda, vai ser uma conversa bem, talvez científica, talvez trazendo alguns dados assim da experiência, talvez mais algumas coisas da ciência não vai fugir muito disso, não vai ser muito filosófico, não. Mas amanhã é Dia das Mães, hoje é sábado, vocês talvez já vão estar vendo esse vídeo, sei lá que dia vai ser, mas eu não posso deixar passar de prestar uma homenagem. Então vou escolher uma música para cantar, uma música que a gente vai cantar amanhã no coral, e espero que eu faça bem, espero que vocês gostem. O nome da música é Gloriosa Mãe de Cristo. Gloriosa Mãe de Cristo, Mãe de Cristo, concebestes o vosso Filho, concebestes o vosso Filho, e depois dele morrer por nós, acreditastes na sua ressurreição, acreditastes. Mãe de piedade, sois para a Igreja o amparo da sua fé, sois o amparo da sua fé. Santa Maria, Rainha e Mãe de misericórdia, medianeira de todas as graças, Mãe de piedade, sois para a Igreja o amparo da sua fé, sois o amparo da sua fé. Bonita essa música, né? Eu não canto muito bem, mas a música é bonita. Para aqueles que se sentem desconfortáveis com eu cantando uma coisa sobre Maria também, especialmente quando eu disse que medianeira de todas as graças, entenda o catolicismo, é cheio de nuances, e uma das maneiras que fica fácil de entender isso é lembrar que Cristo se fez homem no ventre de Maria. Então todas as graças que vêm por Cristo vêm desta forma, através de Maria. Claro que não é Maria que traz essas graças, é Cristo, mas entenda que é por ela que essas coisas chegam. Lembra também que
o primeiro milagre que Cristo fez nas bodas de Canaã foi porque Maria pediu. Então é nesse sentido que o catolicismo, claro, amplia a partir daí, mas é nesse sentido que o catolicismo vê Maria como medianeira e não que ela substitui Cristo ou que ela é maior que Cristo, enfim. Ok, vamos ao assunto então. Qual a importância da família, né? Qual a conversa que eu geralmente tenho com as meninas quando eu vou falar sobre esse assunto, né? O mundo hoje fala que a mulher pode ter relações com quantos parceiros ela quiser, que isso não tem consequência, que o corpo é dela, que ela não tem problema fazer assim, fazer assado. No entanto, a ciência não fala isso. Um estudo feito com diversas mulheres que tiveram N número de parceiros e depois compararam com a relação delas ao matrimônio, por quanto tempo elas permaneceram casadas, mostra claramente uma correlação negativa. Quanto mais parceiros uma mulher tinha, menos tempo depois de 10 anos, maior chance ela tinha de ter um divórcio. Isso quer dizer, e é uma relação absurda. Por exemplo, uma mulher que tinha o seu marido como seu primeiro parceiro, ela tinha 70%, né, de permanência no matrimônio. Claro, são dados de hoje, né? Infelizmente, o divórcio é uma coisa que virou banal. Mas olha o contraste. Uma mulher que tinha 10 parceiros antes do casamento, 30 só por cento se mantinham casadas depois dos 10 anos. Então é um aumento radical na dificuldade de se manter na relação, no matrimônio. E por que isso? Porque existe um mecanismo biológico, na psique também da mulher, que existe também no homem, mas numa amostra diferente. E depois, para o homem, não vai pensando, eu sou homem, eu estou livre disso. Depois eu explico por que o homem também tem responsabilidade nisso. Que à medida que ela vai tendo um maior número de parceiros, ela vai se tornando cada vez mais... A capacidade dela de fazer essa conexão de longo prazo vai se deteriorando. Então, a cada novo parceiro, mais fraca é essa relação. E cada mais parceiros que ela tem, menos vontade ela tem de manter aquele parceiro. Então, uma mulher que tem vários parceiros acaba tendo muita dificuldade, né? Ela vai ter que batalhar muito mais para manter um casamento, né? Mas por que a mulher tem que manter casamento? A mulher tem que fazer, quando não está mais bom, ela tem que se divorciar. Bom, então tem duas coisas aí. Primeiro que existe uma inclinação muito grande das mulheres a terem filhos, né? Não é para todas. Ter filhos, nem toda mulher quer ter filhos. Mas a grande maioria das mulheres, aí, digamos os 70% das mulheres, elas têm um instinto muito forte. Mas eu tenho 25 anos, eu tenho 13 anos, eu não tenho vontade de ter filho, eu não vou ter filho. Eu sei. Muitas mulheres não veem isso dessa forma quando é cedo. Mas a biologia fala mais alto quando chega lá pelos 30 anos. Quando o limite da vida biológica, do período fértil da mulher começa a se aproximar, tem um chamado. Esse chamado não é espiritual, é um chamado biológico. A mulher sente desejo violento de ter filhos, né? E daí acontece aquelas tragédias, né? De uma mulher que já teve 300 parceiros e daí vai procurar qualquer um que possa servir para dar um filho para ela. E aí vai ser o que vier, né? E é claro que isso não vai dar muito certo. Acaba, né? A tendência é que as chances disso funcionar vão ser muito menores. Então tem um risco aí muito grande de se fazer dessa forma as coisas. Não seria o jeito certo. Por quê? Por que não seria o jeito certo? Qual é o problema? Mas se ela quer ter filho, ela tem o filho, daí depois se divorcia do cara. Qual é o problema? Ela pode criar o filho sozinha. Uma mulher pode criar um filho sozinha, não pode? Então, daí tem uma outra estatística que também é muito interessante, dos casais separados e dos filhos. Na verdade, a estatística é sobre os filhos em casas de pai ausente. Nesses casos, os filhos têm, e daí eu não vou citar os números em detalhe, se vocês quiserem depois eu coloco a estatística na descrição do vídeo,
Eu recomendo que vejam as estatísticas mesmo, porque são coisas assim alarmantes. Se vocês estão escutando a Lúcia gritando, não se preocupem, é o horário de dormir dela, ela faz uma manhãzinha. Então, o que acontece nas estatísticas? A probabilidade de uma criança que não tem o pai presente se envolver com drogas dobra. A probabilidade de uma criança que não tem pai presente de não completar os estudos dobra. A probabilidade de uma criança ser abusada na infância quando não tem o pai presente dobra. E por aí vai. Né? Esse tipo de coisa. Se envolver com drogas, se envolver com crime, se envolver com isso, se envolver com aquilo. Quer dizer, tu quer acabar com a vida de uma criança, com a vida de das crianças de uma família, se divorcia. É o jeito mais rápido. Né? É rapidinho. Quer destruir a vida de uma criança, se divorcia. Bom, aí vão ter aqueles que vão dizer que não tem responsabilidade com os seus próprios filhos. Eu não vou argumentar contra isso, porque eu acho que o nível de insensatez é muito grande nesse âmbito. Mas então, presumindo que a gente tem uma responsabilidade para com os nossos filhos, eu acho que é no mínimo sensato de se fazer. Então, olha que absurdo. Então, uma mulher, mesmo que ela não pretenda ter filhos, ela deve tomar cuidado, pelo menos ser cautelosa com o número de parceiros que ela tem. Olha só. Que interessante. Mas eu não quero ter filhos. Mas vai que ali pelos 30 tu começa a ter. E se tu quiser ter filhos e tu quiser criar eles depois, quer dizer, que é a tua responsabilidade, então vai se tornar bem difícil se tiver muitos parceiros. Mas eu não quero. Eu sei que hoje tu não quer, mas pode ser que mais tarde tu queira e as coisas vão ficar difíceis. E daí tu vai ser responsável por ter colocado a vida dos teus filhos no futuro, dos teus futuros filhos, melhor dizendo, em uma situação ruim, né? Bem ruim. Então, é uma responsabilidade que as meninas, né, devem adotar desde cedo. Não, mas e os meninos? Tu falou que tu ia falar dos meninos. Os meninos não tem essa coisa do pair bonding, né? Da relação ficar um pouquinho mais fraca. Tem. Mas os meninos também têm, os homens também têm essa responsabilidade pelo outro lado. Quer dizer, uma mulher que tem muitos parceiros, ela tem muitos parceiros, quer dizer que tem um coadjuvante nessa coisa aí, que são os homens. Quer dizer, se nenhum homem fosse promíscuo, né, se todos os homens se mantessem castos, não teria esse problema com as mulheres. Quer dizer, eles são coadjuvantes nesse problema. Então, não, mas eu pego aí as menininhas novinhas. Tu tá fazendo mal. Caso essas meninas se tornem futuras mães, tu tá fazendo mal para esses futuros filhos. Mas não são os meus filhos, não tenho responsabilidade. Bom, a sociedade é complexa, né? Ela não é simples. Não é somente eu e dane-se os outros, né? Quer dizer, pode ser que não hoje, pode ser que não os meus filhos, mas quem sabe os meus filhos não vão ser colega dessas crianças. As coisas são interligadas, não adianta. E daí, no colégio, os teus filhos vão ter que estar estudando com os filhos daquela menina, daquele outro caso que tu teve, que não são os teus filhos, são os filhos de um outro cara, mas são filhos da mesma menina lá que tu teve um lance quando tu era mais novo e tal. Aí teus filhos vão estar lá sentados na mesma sala, esses outros meninos vão ser uma má influência, enfim. A gente não pode pensar só no imediato nosso, a gente tem que pensar nas coisas que elas são complicadas. As nossas ações têm consequências muito além daquilo que é imediato para nós. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então sim, os meninos têm uma responsabilidade, os homens têm uma responsabilidade grande também nisso, eles não estão isentos. Especialmente não devem abandonar a sua própria família e devem fazer um esforço maior possível. É por isso que a melhor coisa que pode se fazer um casal é manter a castidade até o casamento, para garantir que isso vai ser feito, que esse casamento, quando a promessa de viver para sempre juntos, até que a morte os separe, seja cumprida
maximizar essa chance vai ser mantendo a castidade. E depois se manter fiel e se manter nessa relação, mesmo apesar das dificuldades, apesar de que, mas eu não gosto do jeito que ele faz as coisas. Não, ninguém é perfeito. Todo mundo tem o seu probleminha. A diferença é que dentro do cristianismo a gente tenta se sacrificar um pelo outro e buscar fazer do outro uma pessoa melhor. E para isso, a gente tem que se tornar uma pessoa melhor e tem que aceitar ainda as dificuldades, tem que... mas ele sempre deixa o armário aberto. Pois é, talvez eu vou ter que começar a fechar o armário e não reclamar. É ruim, mas a gente tem que fazer um sacrifício para o bem nosso, para o bem da nossa companheira, da nossa esposa ou esposo, e para o bem dos nossos filhos e do futuro. E tudo isso é para o nosso próprio bem. Ou seja, no fim, isso me torna uma pessoa melhor. Passar por tudo isso me faz ser um pai melhor, me faz ser uma referência melhor para os meus filhos, me faz ser uma pessoa melhor na sociedade, enfim. Então não tem nada assim de misterioso. É claro que com essa semente do modernismo, dessa liberação, dessa liberdade, entre aspas, que não tem nada de liberdade, né? Na verdade, a pessoa se torna escrava dos seus próprios desejos e vontades. Então, que acaba levando a gente a acreditar que essas coisas são infundadas. Né? Essa coisa de castidade é boba. Não, é bastante lógico. Mas é muito difícil. É muito difícil. É bem difícil. Eu, por exemplo, sou um caso de fracasso. Eu não fui capaz de fazer aquilo que é certo. Se eu tivesse a claridade que eu tenho hoje de tudo isso, talvez eu tinha uma chance melhor. Eu não tinha. Talvez agora vocês vão ter essa oportunidade, vocês que são novos ainda, e vocês que já são um pouco mais, eles já estão no caminho errado, talvez tenham a oportunidade de pensar antes que seja tarde demais. Mas eu posso dizer para vocês que, apesar de difícil, não é impossível. Por que não é impossível? Porque eu conheço casos de pessoas, muitas pessoas, que conseguiram fazer isso. Eu mesmo passei por uma mudança, onde eu me readaptei a essa nova realidade, que agora eu compreendo. Abdiquei de certos hábitos que não me eram produtivos e consigo ficar sem eles, sem problema nenhum. Mas dá vontade? Dá vontade. E o que eu faço? Eu vou trabalhando isso, mas é como qualquer vício, né? Tem vontade de beber. Bom, tenta não beber. Mas não consigo. Tenta mais um pouquinho. Daqui a pouco vai ficando mais fácil, eventualmente. Para algumas pessoas a vontade passa, para outras pessoas ela vem, desaparece, mas dá para vencer. Sem dúvida dá para vencer. Para algumas pessoas vai ser super fácil, para outras pessoas vai ser um pouco mais difícil. Mas enfim. Mas o que tem a ver assim, a castidade e a masturbação? Porque a masturbação não causa esse problema todo que você está falando da castidade. Enfim, qual que é a relação aí desse outro aspecto com a família? Bom, nesse aspecto existe uma dessensibilização, especialmente para quem consome pornografia, incluindo, mas não só limitado, é uma dessensibilização muito similar àquilo que acontece com as mulheres que têm muitos parceiros, né? Eu não sei citar fontes, eu não sei se eu consigo fontes, mas eu já ouvi falar várias vezes, espero que seja verdade, se não for, não tem problema, isso não afeta o argumento. Que todos os serial killers, os assassinos seriais, eram pessoas viciadas em pornografia. O que acontece, né? A pessoa começa a olhar, isso para todo mundo que passou por esse vício, tem uma certa experiência com isso, sabe que é verdade. A pessoa começa a olhar uma coisa e daqui a pouco aquela coisa já não dá mais aquele retorno que tinha antes. E aí procura uma coisa mais diferente, uma coisa mais inusitada. E daí essas coisas vão crescendo nesse inusitado, até que uma hora que é só o inusitado que funciona. O resto tudo já não tem mais funcionalidade, não tem mais graça, não tem mais não tem mais apelo.
E isso se torna um risco muito grande para as relações que são normais, né? Ou então as relações acabam se tornando uma coisa não normal, ou seja, isso transpassa o pessoal e vai para dentro do matrimônio, e daí dentro do matrimônio as coisas as coisas normais já não tem mais, já não satisfazem, e acaba indo para as coisas normais, e dessas coisas não normais podem ir para coisas aí para fora do matrimônio ou para fora daquilo que é saudável dentro da família, para os filhos, enfim. Então, fora, imagina também o risco que isso é para as próprias crianças, né? Bom, eu não preciso explicar, talvez vocês consigam juntar os pontos aí, como é que essas coisas acabam chegando. Mesmo espírito desse tudo vale do mundo, né, que a gente escuta por aí, tem gente hoje dizendo que as crianças não têm gênero, que as crianças têm que ter a habilidade de decidir o seu sexo, sua sexualidade antes mesmo da puberdade, antes mesmo de desenvolver o desejo, né? Então tem criança mudando de sexo aí aos 6, 10 anos, uma coisa absurda. Imaginar que uma mãe dessas possa pensar que um filho, um bebê possa ter desejo sexual, não é muito, ou que a mãe deva satisfazer as vontades sexuais de um bebê, não é muito inusitado, não me surpreenderia dado a circunstância que as coisas estão no mundo, né? A gente viu aí recentemente a diretora lá, o CEO, sei lá, CFO da Disney, falando que os seus 2 filhos são especiais nesse aspecto, né, de elas têm um gênero especial ou não tem gênero nenhum, e são crianças de 12, 14 anos, se eu não me engano, e ela quer introduzir esse tipo de comportamento para toda os filmes e toda a estrutura da Disney que lida com crianças. Então, vocês que já são pais aí, atenção. É bom cuidar dessas coisas que tem a ver com a Disney e não deixar as crianças muito perto disso. Os mais antigos talvez sejam bons, mas os recentes aí, tomar cuidado. Mas eu acho que é isso, acho que eu consegui explicar. Se ficou dúvida de alguma coisa a respeito do assunto, joga aí nos comentários. A gente conversa mais um pouco, troca mais uma ideia e é isso. Vamos ver quando é que eu faço mais um vídeo. Espero que vocês gostem desse aí. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até mais. Tchau, tchau.